Boa tarde a todos, é um prazer estar com vocês mais uma vez. Hoje com a apresentação especial da TCG Process, embarcando recursos de captura móvel para automação de processos documentais, com o especialista em ECM, diretor da empresa, Cláudio Chaves. Mas antes da gente iniciar a nossa transmissão, gostaria de destacar que agora o Information Show vai continuar no web, numa nova plataforma que tem por objetivo atender um maior número de pessoas. A grande novidade desse novo modelo, desse nosso novo modelo de encontro, na verdade, né, é que ele vai ser semanal. Então, no dia da apresentação, vocês vão receber um link falando da apresentação durante a semana, vão receber um link falando da apresentação, no dia um outro link para vocês poderem se logar e poderem assistir, estar aqui com a gente e participarem. Lembrando a todos que aqui embaixo do vídeo tem um chat onde vocês podem e devem mandar perguntas para as pessoas que estão fazendo a apresentação. Então, a participação de vocês é muito importante nesse sentido. Façam suas perguntas, esclareçam suas dúvidas, que o especialista vai estar aqui exatamente para responder a essas dúvidas de vocês, ok? E eu queria também aproveitar a oportunidade para fazer um outro convite para vocês. No próximo dia 17 de novembro, nós estaremos realizando mais um evento presencial, o ECM Meeting Educação. É um ECM Meeting voltado para a gestão de informações, gestão documental na área de educação, que vai se realizar no Hotel Golden Tulip, aqui em São Paulo, na Alameda Santos, 85. Bem pertinho da Avenida Paulista, bem pertinho de vocês. Se vocês tiverem interesse de participar, por favor, acessem a grade de conteúdo do nosso evento no site www.ecmmeeting.com.br/2016. Se vocês têm interesse também, podem ligar para a gente pelo telefone 011-3392-4111, ramal 29 ou 16. E se mais algum outro tipo de informação, a gente está à disposição também através do nosso e-mail, contato@iima.com.br, tá bom? E agora, então, nós vamos chamar o nosso convidado de hoje. Seja bem-vindo, Cláudio, e obrigada por estar aqui hoje, nessa tarde conosco. Boa tarde, Suzana, boa tarde a todos, é um prazer aqui estar com vocês. Queria agradecer o convite, né, do Instituto para a gente fazer essa nova apresentação. Na realidade, a gente está fazendo uma reedição da apresentação que eu fiz durante o evento, a Semana da Informação. Hoje a gente está no meio de uma sexta-feira, no meio de um feriado, né, chuvosa para quem está em São Paulo, após o almoço. Então, assim, eu vou tentar ser o mais breve possível, tentar ser objetivo. E, bom, deixa eu compartilhar então a nossa apresentação. Bom, nós vamos falar hoje sobre um tema bastante relevante hoje, num cenário onde as empresas estão cada vez mais buscando automação de processos baseados em documentos. A gente vai tentar cobrir hoje temas relacionados à questão de como embarcar recursos de captura em dispositivos móveis. Então, a gente tem uma agenda que a gente pretende passar e comentar um pouco sobre a questão dos dispositivos de captura tradicionais, onde eu acredito que boa parte de todos que estejam assistindo já conheçam esses dispositivos, mas eu queria só fazer, na verdade, uma introdução e comentar um pouquinho sobre esses dispositivos. E aí a gente vai falar também sobre os cenários para captura de documentos, né, falar um pouquinho sobre os diferentes cenários que existem hoje, como a gente chegou na captura móvel. E aí a gente vai falar, obviamente, sobre o que vem a ser a captura de documentos na origem, no momento em que o documento está sendo criado, né? Falar um pouco também sobre os dispositivos móveis modernos, que características, que recursos esses dispositivos hoje provêm para que a gente possa estar utilizando esse dispositivo como um potencial scanner, um potencial dispositivo de captura.
eu vou também exemplificar alguns tipos de aplicativos que hoje já são utilizados para captura de documentos, falar um pouco sobre tendências e adoção global, não só dos dispositivos, mas desses aplicativos que estão sendo utilizados a nível global, e falar no final da apresentação rapidamente um institucional breve da TCG, e aí a gente pode também abrir para perguntas e a gente trocar algumas experiências em relação a esse tema. Bom, os dispositivos de captura tradicionais que todos nós conhecemos, eu estou aqui citando alguns, né? A gente poderia citar aqui o bom e velho fax, né, que a gente utilizou muito lá no início, quando a gente começou a receber imagens de documento por meio de transmissão por fax, os nossos tradicionais scanners e as multifuncionais. São equipamentos que a gente vem utilizando no nosso dia a dia de uma maneira muito... está muito presente no nosso dia a dia. E eu... Então, preparei uma tabela comparativa entre esses dispositivos, e aí eu não estou aqui levando em consideração um modelo ou outro, um modelo específico de um equipamento ou outro, mas eu levantei aqui 4 pontos de comparação que eu acredito que sejam extremamente relevantes quando você está selecionando o dispositivo que vai estar capturando informações ou capturando documentos dentro do seu processo de negócio. Então, os 4 recursos, né, que eu elenquei aqui seriam a qualidade da imagem, se esse equipamento ele funciona sem estação de trabalho, ou seja, se ele funciona de uma maneira autônoma, se ele tem capacidade de alimentação automática, sem necessidade de você estar intervindo ou de ter a interação humana para alimentar as páginas de um documento de mais de uma página, e a capacidade também que esse dispositivo teria em embarcar um aplicativo. Se a gente for olhar em relação ao fax, né, esse equipamento ele não oferece uma qualidade de imagem otimizada, né? Então, assim, dentro de uma escala de 5, a gente poderia dizer que o fax ele tem uma qualidade de imagem reduzida, né? Se a gente for falar já de um scanner, hoje com a evolução dos drivers e das câmeras dos scanners, a gente está falando que hoje uma imagem capturada por um scanner profissional, um scanner preparado para capturar documentos, você já consegue obter imagens perfeitas. Assim como as multifuncionais também têm evoluído bastante, mas como é um equipamento multifuncional, a gente poderia dizer que dentro dessa escala, talvez a multifuncional tivesse não teria a mesma qualidade de captura de uma imagem a partir de comparado com um scanner, né? Sob o ponto de vista de funcionamento sem estação de trabalho, o fax ele é um equipamento autônomo, basta você conectá-lo na rede elétrica e na telefonia e você está com o equipamento pronto para uso. Já o scanner, com algumas exceções de scanners, que são scanners de rede, que na verdade eles acabam quase sendo um equipamento multifuncional, eles precisam de uma estação de trabalho. O que não ocorre com uma multifuncional, que também tem essa capacidade de funcionar de maneira autônoma. Em relação à capacidade de alimentação automática, o fax ele tem uma capacidade bastante reduzida, né? Talvez algumas folhas. Já o scanner, dependendo da categoria desse equipamento, você pode ter um equipamento desktop, onde você tem uma volumetria, a capacidade de captura bem reduzida, mas você tem equipamentos de alta produtividade, equipamentos para produção, onde você tem essa capacidade de alimentar muitos documentos de uma única vez. Já as multifuncionais, algumas têm até alguns alimentadores, enfim, mas não são voltados para alto volume, né? Em relação à questão da capacidade de embarcar aplicativo, o fax, por ser um equipamento que já não está tendo tanto investimento do ponto de vista de tecnologia, a gente já não encontra hoje um fax com capacidade de embarcar uma aplicação. Você precisa de um servidor de fax para processar essa imagem que você está recebendo. Os equipamentos dos scanners, de uma maneira geral, também não, com exceção de alguns scanners que são scanners de rede, scanners que têm algum dispositivo ou algum recurso embarcado para você fazer a instalação, mas de uma maneira geral, esse equipamento ele não está preparado para embarcar um aplicativo. Já as multifuncionais, elas têm as suas bibliotecas, um recurso que permite que você faça uma instalação de um aplicativo dentro desse dispositivo, né? Mas o que eu estou querendo dizer com tudo isso é que existe um custo-benefício entre a escolha do melhor dispositivo para que você possa, então, estar selecionando o melhor dispositivo para que você possa oferecer a captura de imagens de documentos, né? Se a gente for olhar com relação aos componentes de uma estação de captura de documentos, né, a gente poderia elencar alguns componentes interessantes dentro de uma estação de trabalho. Então, a primeira coisa que a gente necessita
é de um sistema operacional. Aí a gente está falando de Windows, macOS, Linux, ou seja, eu preciso de um sistema operacional para que eu possa conectar o meu scanner, né? Em cima do sistema operacional, eu tenho o driver do dispositivo. Felizmente, a nossa indústria ela desenvolveu uma camada de drivers que são e virou um padrão de mercado. Hoje a gente está falando que, muito provavelmente, se a gente estiver falando com os principais fornecedores de scanners e multifuncionais, a gente já vai estar falando um desses 3 tipos de drivers, o Twain, o Isis e o Sunny, para Linux. E em cima do driver do dispositivo, há a necessidade de você ter um aplicativo de captura. Esse aplicativo de captura ele pode ser um thin client, ou seja, baseado em um browser, ou ele pode ser um fat client baseado numa aplicação Windows ou Mac, que precisa ser instalada na aplicação. E tudo isso gera para a gente um certo custo de propriedade, pois você precisa, para o sistema operacional, você precisa manter as atualizações, patches de segurança desse ambiente, assim como recursos de faro ou proteção de antivírus. Tem uma série de recursos que são precisos ser mantidos para que você mantenha a sua estação de trabalho funcionando e para que o scanner faça o trabalho dele, que é efetivamente capturar o documento. Bom, esses dispositivos de captura tradicionais, a gente vem utilizando eles e basicamente se adotou ao longo desses, sei lá, 10, 15 anos aí, talvez um pouco mais, um padrão de imagem que foi exatamente o TIFF Grupo 4, é um padrão de arquivo de imagem que ele é, do ponto de vista de cor, ele é bitonal, ou seja, preto e branco, né? E houve uma recente regulamentação do Bacen, eu acredito que alguns de vocês já tenham lido ou tenham ouvido falar sobre a respeito dessa regulamentação, onde especifica a cor dos documentos, ou seja, para documentos compensáveis ou documentos com foto, é preciso que essa captura não mais seja feita em preto e branco, e sim em tons de cinza, né? E para todos os demais documentos, você pode continuar fazendo a digitalização em preto e branco. Também se especificou que esses documentos precisam ser capturados com uma resolução mínima de 300 dpi, significa 300 pontos por polegada, que é uma configuração que a gente acaba fazendo junto ao driver do equipamento. E também foram selecionados alguns formatos de arquivo que seriam suportados por essa regulamentação, que seria o PDF-A, o TIFF e o PNG. Bom, se a gente começar a olhar agora sobre os aspectos dos cenários para captura de documentos, né? Então, a gente poderia, nesse diagrama, perceber que a gente tem o documento, né, sendo gerado na origem da informação, onde os usuários estão próximos a essa origem. Um pouco mais distante dessa origem da informação, você teria as filiais, os escritórios remotos, e um pouco mais distante, de forma bem remota, talvez a gente poderia ter o papel de uma matriz ou de uma central de processamento de documentos, onde você tem um cenário também um pouco diferente. Se a gente for olhar para o primeiro cenário, que seria a captura centralizada, os documentos eles precisam sair da origem e ser transportados até a matriz ou até esse centro de processamento de documentos para eles serem efetivamente preparados, separados e capturados. E com isso a gente tem um tempo de processamento um pouco o maior tempo, né? Ou seja, você precisa transportar esse documento, dependendo da distância, a gente está falando que isso, a gente pode estar falando em alguns dias para que essa informação esteja disponível dentro do sistema. Se a gente for olhar para um outro cenário, que seria a captura distribuída, onde eu tenho diversos escritórios remotos espalhados em algumas localidades, a informação continua distante da origem, o centro de captura continua um pouco distante da origem, mas o tempo para disponibilizar essa informação para o sistema é um pouco menor, né? Mas o que a gente tem percebido é que a necessidade da gente disponibilizar a informação com o menor tempo possível tem aumentado a cada dia. Então, é nesse sentido que os dispositivos móveis começaram a ter um papel bastante relevante nesse cenário, né? Então, a gente está falando já que eu estou com a informação na origem e eu quero disponibilizá-la o mais rápido possível, onde eu vou ter um tempo também de captura bem reduzido, que eu leve o equipamento até a minha origem para que eu possa, então, capturar essa informação. O que não seria viável, a gente levar um scanner junto com uma estação de trabalho até o ponto de origem. E hoje, com o smartphone ou com o tablet, a gente está andando o dia inteiro com esse tipo de dispositivo. É um dispositivo portátil que pode ser deslocado para onde a gente estiver indo, né?
Bom, mas aí sempre essa pergunta acaba sempre vindo para a gente que trabalha com venda de soluções nessa área de processamento de imagem, gestão de conteúdo empresarial. Mas será que um smartphone ou tablet realmente ele pode ser utilizado para digitalizar um documento? Essa pergunta eu acho que todo mundo já se fez, né, para saber, pô, realmente será que eu posso utilizar o meu telefone para tirar uma foto de um documento? Bom, a gente andou percebendo que algumas pessoas até já descobriram que sim, né? Mas infelizmente elas não estão utilizando as ferramentas adequadas para transacionar ou para efetivamente fazer troca de documentos através desses dispositivos. Vamos dar uma olhada num exemplo aqui de um aplicativo interessante. Bom, hoje, inevitavelmente, eu acho que quase todo mundo utiliza um aplicativo de comunicação instantânea, seja ele um WhatsApp, o iMessage da Apple, ou qualquer outro, o próprio comunicador do próprio Google. Você pode trocar mensagens instantâneas e, muito provavelmente, esses comunicadores eles disponibilizam recursos de captura de foto ou para que você possa fazer um upload também de uma foto que está na sua galeria de imagens. E nesse cenário aqui, a gente está fazendo um exemplo de que a Maria estivesse participando de um processo de negócio onde ela estaria talvez solicitando um crédito ou pedindo o credenciamento ou abertura de uma conta, e ela foi acionada através desse mesmo aplicativo solicitando uma cópia do seu comprovante de endereço, seja porque ele foi enviado da primeira vez com má qualidade ou porque ela esqueceu de enviar esse comprovante. Bom, a Maria, como um bom usuário, ela simplesmente respondeu e, obviamente, vou enviar essa mensagem, essa imagem para vocês imediatamente, e nada mais prático do que utilizar a própria interface do aplicativo para enviar essa imagem. E a Maria, então, tirou essa foto e mandou para essa pessoa que solicitou, para a empresa, né? Então, assim, primeiro aspecto que a gente consegue perceber aqui é que a informação mais relevante, ela está com o dedo em cima, né, da informação, que seria exatamente a comprovação do próprio endereço. A gente tem aspectos que descaracterizam o documento, porque eu tenho o fundo da imagem como uma foto e não efetivamente como um documento, onde eu tenho as bordas já identificadas e cortadas. Então, obviamente que esse é um exemplo, talvez a gente esteja extrapolando um pouco o exemplo, mas isso acontece muito no dia a dia. A gente que recebe imagens e processa imagens de documentos vindo de fontes que a gente chama de canal não controlado, a gente recebe muita imagem, até em alguns casos até engraçadas, de situações onde as pessoas estão capturando o documento utilizando a câmera do dispositivo. Bom, em relação à questão dos dispositivos móveis atuais, dispositivos modernos, né, eu gostaria de elencar aqui 6 características para que a gente possa olhar para essas características e entender o porquê que esses dispositivos móveis se tornaram hoje scanners de bolso, ou seja, scanners que conseguem efetivamente capturar documentos com qualidade profissional. Bom, o primeiro aspecto tem a ver com a própria câmera, né, que é o recurso que a gente tem de capturar fotos em alta qualidade, em alta resolução, coisa que a gente não conseguia nem fazer nem com uma câmera, e hoje a gente tem todos esses recursos embarcados dentro de um mesmo dispositivo. Então, a evolução de alguns aspectos das câmeras com relação à autoestabilização, autofoco, a própria resolução da câmera, isso contribuiu bastante para que a gente pudesse ter esse recurso disponível num telefone ou num tablet. A questão também da gente ter embarcado no próprio device o GPS, o acelerômetro, e eu vou citar um pouco sobre um recurso bastante interessante que a gente pode utilizar, que é a geolocalização. Eu posso agregar valor ao meu processo de negócio, levando essa informação que está sendo capturada em campo, né? Eu tenho o recurso de notificação push, ou seja, hoje a gente já recebe muita notificação via SMS, via e-mail, mas a notificação push ela tem um aspecto muito interessante porque ela permite que você interaja com ela. Então, você passa a oferecer um canal de comunicação bidirecional através de uma notificação personalizada. Hoje a gente tem também, todos os dispositivos dispõem de comunicação Bluetooth ou NFC, que é um recurso muito interessante, até para meio de pagamento. Já está se utilizando telefone para comunicação de campo curto, né, para você poder não só fazer autenticação, mas para efetuar pagamentos de forma segura e para se comunicar com outros periféricos, com outros dispositivos, né.
Bom, se a gente está em campo, precisando capturar a informação de uma maneira rápida e agilizar todo esse processo, nada mais lógico do que ter essa informação, do que estar conectado, estar online, seja através de uma rede de telefonia 3G, 4G, ou através de uma rede Wi-Fi, e esse dispositivo precisa desse recurso, né? E, além disso, a gente precisa também ter a certeza, a garantia de que esse documento, ou essa informação que está sendo enviada para um processo, está sendo submetida pelaquela pessoa que a gente precisamos garantir que a pessoa que está do outro lado é quem se diz ser, né? Então, assim, existem recursos de autenticação nesses dispositivos que podem ajudar bastante nessa questão da identificação de quem está enviando o documento. Bom, e aí a gente poderia fazer algumas comparações aí de algumas diferenças básicas que existem entre a câmera do dispositivo móvel e o scanner, né? Bom, a primeira que eu gostaria de citar, que eu acho que todos nós conseguimos perceber claramente, é que uma foto de um documento, a primeira impressão que a gente tem é que a gente está tendo uma foto de um documento com distorção e com perspectiva, ou seja, eu não tenho como garantir o ângulo de captura dessa informação. Quando a gente está efetuando a captura utilizando um scanner, a gente tem uma área onde você alimenta o documento, então você traciona o documento de uma maneira muito mais controlada. Ainda assim, principalmente para equipamentos de alta velocidade, você pode ter uma mínima distorção nessa imagem, que ela acaba sendo irrelevante hoje para automação, para captura de dados, tá? Bom, a gente tem a questão do documento em movimento quando a gente está utilizando uma câmera. Quando você está utilizando uma câmera, tanto o documento quanto o próprio device, eles podem estar em movimento. Então, isso é um outro desafio que você tem, o que já não acontece com o scanner, que o documento está fixo e sendo tracionado pelo próprio equipamento. Bom, a luminosidade de um scanner, de uma câmera, é totalmente variável, né? Então, a gente está dentro de um ambiente ou de uma sala de reunião, você pode estar numa determinada área da sala, que você tem uma condição de luz menor, ou tenha mais luz, tenha mais brilho nessa área do que numa outra área. Então, assim, o que não acontece com o scanner, já que todo aquele ambiente é controlado. Eu acho que um tema que é talvez o mais importante em todos esses quesitos é a questão da imagem fora de escala. Para quem veio da época de microfilmagem e tal, a gente sabe que existe um aspecto muito importante, que é você garantir a escala do documento versus a resolução, que tem a ver com a altura da câmera da microfilmagem, né? Então, isso a gente não tem como controlar com um dispositivo móvel, porque a gente está capturando de uma maneira totalmente aleatória. E o software, a combinação de software e hardware precisa endereçar esse aspecto para que você tenha uma imagem normalizada, né? E aí, se a gente falar do scanner, a gente não tem esse problema, porque a imagem que sai de um scanner, ela já sai numa proporção de 1:1 na escala real. Bom, para a gente poder visualizar um pouco melhor essa questão de resolução e escala, né, eu peguei aqui como exemplo uma CNH, a minha CNH, por exemplo, e a gente tem uma CNH, a dimensão em centímetros de uma CNH aqui do Brasil, ela é de 8,5 centímetros por 12, né? E se a gente for avaliar a questão da distância do dispositivo em relação ao que ele afeta da resolução, a gente tem aqui dois cenários, duas simulações. A primeira é a gente capturando esse documento com 15 centímetros de distância, que o dispositivo esteja a 15 centímetros de distância do documento. Vocês percebam que a área que a câmera consegue capturar, ela tem um determinado tamanho. Quando a gente eleva essa distância para 25 centímetros, a área que que a câmera consegue captar é muito maior. E de que maneira que essa alteração na distância de captura afeta a resolução? Vamos dar uma olhada nesse outro quadro de comparação. Aquela mesma imagem, a primeira imagem, quando ela é capturada a 15 centímetros, vocês percebam que essa área preta, ela é bastante reduzida, ou seja, o documento ele ocupa quase toda a área desse quadro que foi capturado pela câmera. Essa imagem, ela resultou numa imagem de 2.448 pontos, nas duas dimensões, altura e largura, uma imagem quadrada. Se a gente for olhar para 25 centímetros, o tamanho da imagem é exatamente o mesmo. Porém, quando a gente olha para as dimensões, as áreas, os limites do documento, a gente começa a perceber o seguinte: esse mesmo documento capturado a 25 centímetros, ele gerou uma imagem de 953 por 1.349,
o que se nós fizermos o cálculo aqui em resolução DOT per inch, que seria pontos por polegada, a gente teria chegado numa resolução aproximada de 285 dpi, o que estaria ligeiramente abaixo daquela especificação do Bacen que a gente comentou no início da apresentação. Já nesse outro caso, a 15 centímetros de distância, a área detectada do documento foi muito maior, o que levou o documento a ter uma resolução bem maior. O que eu estou querendo dizer com isso é que a captura móvel, tendo em vista que você conhece o tamanho daquele documento, você pode normalizar essa imagem, não fazendo, nesse caso aqui, se a gente fosse fazer um upscaling, ou seja, fosse subir para 300 dpi, eu estou perdendo qualidade, mas neste caso aqui, a gente pode descer um pouco a resolução e garantir que esse documento esteja dentro da especificação exigida pelo Bacen, por exemplo. Então, esses são aspectos muito importantes, porque senão você vai acabar tendo um documento, como a gente já recebeu uma imagem de uma CNH, que quando a gente abrir, ela veio em altíssima resolução e ela tinha quase tamanho de um pôster, e tinha com isso você sobrecarregava a transmissão e sobrecarregaria também a armazenagem dessa imagem, ou seja, tem uma série de efeitos colaterais a não aplicar a normalização numa imagem de documento. Se a gente for olhar para o aspecto da perspectiva, né, então a gente está com o documento em cima da mesa, bom, eu vou acabar tirando uma foto mais ou menos assim, e o software pode até corrigir a perspectiva. Mas por que eu falo que nem tanto, né? Ele detecta essas bordas do documento e consegue aplicar a correção de perspectiva. Mas toda a informação que está nesse canto superior esquerdo do documento, se ele estiver muito inclinado, o software não tem a informação necessária para reconstruir os dados. Então, é importante também identificar qual é a angulação que esse documento está sendo tirado para que você permita ou não que essa foto seja capturada. Então, são dois aspectos muito interessantes, perspectiva e distância do documento que você está capturando. Bom, em resumo, né, antes da gente tirar uma foto de um documento, a gente precisa tomar cuidado com os seguintes aspectos. Diminuir a distância do documento, isso é bastante importante. Evitar imagens com grande perspectiva. Analisar a orientação e vibração do equipamento, né? Então você fala assim, poxa, como eu vou tirar uma foto, tenho que clicar no botão, e aí naquele momento eu cliquei, vibrei e perdi a estabilização do documento, como que eu resolvo isso? Né? E de uma maneira geral, avaliar a condição de foto. Será que eu estou com o foco tá adequado? Será que eu estou com uma luminosidade adequada? Mas será que o usuário teria que pensar em todos esses aspectos antes de tirar uma foto? Eu acho que é aí que está o desafio do componente de software para que ele possa ajudar ou orientar o usuário para que isso seja realizado de forma automática. Então, quando todas essas premissas são verdadeiras, a gente entende que a foto poderia ser tirada automaticamente, para evitar que o usuário tome essa decisão, né? Então, aqui eu vou mostrar para vocês um vídeo de um componente que nós desenvolvemos aqui, de um SDK de captura, onde vocês percebam que a gente começa a aproximar esse documento ao dispositivo do documento, e à medida que eu estou mais próximo desse documento, essa área fica em verde e permite, e ele dispara automaticamente a foto, né, até que eu tenha aquelas premissas satisfeitas, ou seja, eu tenho que estar com foco, eu tenho que estar próximo do documento suficiente, e eu não posso estar com algum mecanismo de... Eu não posso estar tremendo, né? Eu não posso estar com o equipamento vibrando, né? Por mais que a câmera tenha um mecanismo de autoestabilização, é importante que o aplicativo capture e disponibilize, dispare essa ação sem que o usuário tenha uma intervenção humana. Tá? Esse vídeo foi capturado utilizando uma versão de um SDK que nós desenvolvemos aqui no Brasil e hoje está sendo embarcado em algumas aplicações de negócio bastante interessantes. Tá? Bom, se a gente for entrar no aspecto do GPS, eu acho que a gente precisa explorar cada vez mais esse recurso, né? Então, com o GPS integrado, o que a gente poderia estar fazendo? Primeiro que a gente pode identificar a coordenada do dispositivo. E como cada dispositivo tem um identificador único, a gente pode ter essa informação de uma maneira precisa, saber exatamente onde cada scanner está nesse exato momento capturando um documento. O que a gente poderia estar adicionando também serviços de decodificação de latitude, longitude ou do endereço, ou seja, eu tenho
a descrição de um endereço, rua, cidade, enfim, município, estado, e obter a latitude e longitude, e ter o inverso. A partir da latitude e longitude, eu consegui chegar no endereço, né? Com isso, eu conseguiria estar monitorando áreas de captura de documentos. Principalmente quem tem uma operação em campo e precise capturar documentos em campos, essa informação pode ser muito relevante e a gente vai ver isso num próximo slide. Esse é um exemplo do que seria um dashboard de acompanhamento de um processo de negócio que envolvesse solicitação de crédito, por exemplo, ou uma abertura de conta, onde nós teríamos aqui um filtro de 3 status diferentes de propostas. O primeiro status seria a proposta aprovada, ou seja, aquela requisição, ela passou por um processo de formalização, por exemplo, e foi aprovado. Eu tenho propostas que estão pendentes, pode ser uma pendência documental, falta alguma informação que precisa ser complementada ou enviada pelo requisitante, e tenho aquelas propostas efetivamente que já foram reprovadas por algum critério, tá? E aqui a gente tem a representação do local onde o suposto supervisor dessa região, aqui é um mapa aqui da região de Alphaville, onde fica o nosso escritório, e essa pessoa estaria com esse ponto no mapa, pulsando, identificando onde ele se encontra. Então, ele faria um filtro agora, no primeiro filtro, para mostrar todas as propostas que foram aprovadas, né? Então, eu tenho aqui todas as aprovadas, tenho todas as propostas que estão pendentes em amarelo, e também teria todas as propostas que já foram reprovadas, ok? E o que eu poderia agregar de valor nessa tela? A gente poderia agora, então, fazer assim, olha, tenho 5 propostas que estão pendentes e são propostas que, teoricamente, eu ainda posso convertê-las em negócio. Então, o usuário poderia selecionar uma dessas propostas ou perguntar, olha, eu quero as propostas que estão mais próximas de mim, né, as propostas que foram capturadas nessa região, e eu quero ver qual foi a razão dessa pendência, que tipo de pendência a gente está falando. E a gente descobre que essa pendência foi exatamente o comprovante de endereço que a Maria enviou e que, infelizmente, não foi possível comprovar o endereço dela, né? Então, é só um exemplo do que a gente pode estar fazendo com a informação de geolocalização que é enviada junto com a captura da imagem como um metadado disponível dentro do seu processo de negócio. Bom, para que a gente possa viabilizar toda essa automação, a gente precisa de uma plataforma que permita a gente complementar e oferecer alguns recursos avançados, como classificação de imagem por layout e conteúdo, extração de dados de documentos não estruturados, semi-estruturados, enfim. E como isso acontece, né? Então, assim, a nossa plataforma permite que a gente receba documentos de diversos canais, como a gente está falando hoje aqui sobre captura móvel, vai simular aqui um usuário em campo, utilizando um cliente móvel, o DPS Mobile, que é o DocProstar Mobile. Ele vai capturar um documento e vai enviar esse documento para a plataforma. Esse envio é feito por um canal seguro, controlado, através de uma API criptografada, utilizando uma conexão segura. Quando esse documento ele passa pelo mecanismo de autenticação, ele passa pelo nosso fluxo, ele então é classificado quanto ao seu tipo. De acordo com o seu tipo, ele serão avaliadas as regras de negócio, metadados necessários, informações que são importantes para que esse documento seja processado, e eu posso, inclusive, responder ou mandar uma comunicação de volta para a origem, para quem enviou esse documento, que poderia ser uma pendência de regularização, ou poderia ser simplesmente uma notificação, que nesse caso é uma mensagem, um push notification, sendo enviado para o dispositivo, informando que, nesse caso, seria uma despesa de almoço, né, que ele está incluindo no sistema dele de reembolso, e já informou, inclusive, o valor dessa despesa e a condição, o status dessa despesa, que ela já foi aprovada pelo gerente dele. Então, é um sistema, é um mecanismo bidirecional para que você possa enviar documentos e também receber informações e complementar ou regularizar um processo utilizando o seu próprio dispositivo, né? Do ponto de vista de autenticação, a gente indo aqui alguns aspectos de autenticação biométrica do próprio usuário, e a gente está falando aqui, eu tenho visto muitas demandas aí de uso da selfie para que você possa identificar elementos biométricos utilizando a selfie, mesmo a selfie sendo uma captura
de uma imagem em baixa resolução. Hoje você consegue captar alguns elementos biométricos e utilizar isso para você fazer a comparação. Você tem a própria impressão digital, alguns dispositivos possuem leitor de impressão digital, e a própria assinatura. Então, quer dizer, na realidade, seria a combinação desses três elementos que permitiriam que você agregasse também funções de autenticação ao teu dispositivo, à tua aplicação. Bom, alguns tipos de aplicativos móveis que a gente comentou lá no início, né? Então, você tem aqueles aplicativos que eu estou chamando de free apps, que são os scanners. Hoje existem, sei lá, uma dezena de aplicativos gratuitos nas lojas de aplicativos, tanto na Apple Store quanto na Google Play, que fazem esse papel de scanners, né? A gente tem os comunicadores instantâneos, que provêm esses recursos de chats, como o WhatsApp e o iMessage. A gente tem a aplicação web responsive, que a gente abre ela no dispositivo móvel e tem a impressão de que a gente está vendo uma aplicação, mas na realidade ela é um browser que está sendo dimensionado para a tela do seu dispositivo, mas ela não é uma aplicação em si. E tem um aplicativo nativo, né? E por último, a gente tem o kit de desenvolvimento, ou seja, uma aplicação que foi construída em cima de um kit de desenvolvimento que oferece recursos de captura de imagem. Bom, o que a gente vai destacar aqui agora seria o aplicativo nativo e o kit de desenvolvimento. Tá? Então, se a gente for olhar também daquela primeira tabela que eu mostrei, então a gente tem aqui os 4 tipos, né, os 5 tipos de aplicativos, os free apps, os chats, a aplicação responsiva, o aplicativo nativo, o SDK, e 4 características aqui de recursos de processamento de imagem. O primeiro seria processamento de imagem para documentos, recursos de binarização, remoção de borda, correção da imagem, recursos de comunicação bidirecional, a integração com sistemas legados e a customização da interface do usuário, ou seja, a personalização dessa interface, né? Os dispositivos, os aplicativos gratuitos, eles têm até recursos bastante interessantes de processamento de imagem, captura, identificação de borda, correção de perspectiva, mas eles não oferecem recursos mais corporativos que permitam a comunicação bidirecional ou integração com dados, e tampouco oferecem a capacidade de você customizar com a sua interface. Os comunicadores instantâneos, eles não oferecem recursos de imagem, como foi aquele exemplo da Maria que a gente viu, é uma foto tal qual foi tirada do equipamento. Ele permite a comunicação bidirecional, porque o próprio intuito desse tipo de comunicação é bidirecional, e não permite a integração com sistemas legados e muito menos a customização da interface. A gente sabe que muito em breve alguns comunicadores instantâneos estarão disponibilizando algumas APIs para que você permita a criação de robôs e integração com sistemas legados, mas hoje isso não é uma coisa ainda tão difundida e tão utilizada, né? A aplicação é bastante limitada no aspecto de processamento de imagem, porque quando você aciona a câmera, ele está acionando a câmera, o aplicativo padrão do dispositivo, então você precisaria estar fazendo essa conversão de imagem fora do dispositivo. Por outro lado, ele permite a integração com o sistema legado e a personalização dessa interface é bastante viável, tá? Bom, os aplicativos nativos, eles oferecem processamento de imagem, comunicação bidirecional, enfim, todos esses quesitos eles estariam sendo muito bem atendidos, assim como o SDK, ou seja, o SDK permite que não só você crie a sua própria aplicação, como você estabeleça uma comunicação personalizada com os seus aplicativos, os seus sistemas empresariais. Bom, eu acredito que a gente esteja gerando aí uma nova tendência de aplicativos para chat, que deve estar acontecendo nos próximos meses, ou acredito que em 2017 a gente vai ver isso de forma muito mais comum, né? A gente vai ter dispositivos mais inteligentes com o uso de machine learning. A gente já consegue visualizar isso hoje com o iOS 10, por exemplo. Ele está incluindo uma série de recursos que estão embarcados dentro do próprio sistema operacional. A gente já percebe que hoje os dispositivos capacidade de reconhecimento de padrões em tempo real, então a gente está falando de reconhecimento biométrico de rosto, etnia, idade. Essa capacidade de reconhecimento em tempo real também vai ser uma tendência daqui para frente. E aí, eu trouxe aqui um exemplo de um screenshot de uma tela do que seria o SDK de captura móvel embarcado dentro do iMessage da Apple, uma vez que a Apple abriu, a partir da versão 10 do
do iOS a capacidade de você embarcar aplicativos dentro do seu comunicador instantâneo. Então, naquele cenário onde a Maria estava enviando o seu comprovante de endereço, ela poderia acionar o SDK, o dispositivo, e enviar esse documento com a qualidade necessária para que você pudesse, de fato, dar prosseguimento ao seu processo de negócio. Bom, com relação à questão de machine learning, eu tenho um exemplo interessante para citar para vocês, que é o próprio recurso, e vocês podem, hoje, quem estiver utilizando o iOS 10, você pode estar utilizando o Siri, que é o componente de reconhecimento de voz, e fazer uma pergunta para ele, né? Mostre-me fotos de documentos, né? Então, ele vai fazer um filtro para você dentro do aplicativo de fotos do próprio iOS, e aqui a gente tem uma série de imagens. Eu não fiz nenhuma indexação nesses documentos, ele automaticamente percebeu que essas imagens eram imagens de documentos. Isso está sendo feito de forma silenciosa, a gente não percebe, mas o iOS está indexando todas as fotos que nós temos hoje nos nossos dispositivos, né? Um outro exemplo seria onde esses documentos foram capturados, né? Então, a gente pode fazer a mesma pergunta e ele vai retornar para a gente todos os documentos e os locais onde esses documentos foram capturados. A gente poderia também perguntar alguma coisa interessante do tipo, olha, bom, onde é que eu tirei tanta foto de cerveja, né, para quem aprecia uma boa cerveja, né? Então, ele também automaticamente consegue classificar essas fotos como fotos de uma cerveja, enfim, e a gente tem a relação, inclusive, de onde eu tirei essas fotos, né? Bom, para a gente finalizar, a gente tem uma questão da adoção global, né, dos dispositivos móveis. Eu acho que são números que eu captei de uma pesquisa, são muito interessantes, né? A gente já atingiu, em 2015, o número de 4 bilhões de telefones móveis, né? Sendo que 2,6 bilhões de assinantes a nível global. Bom, em maio de 2005, a gente já percebeu que o tráfego oriundo de dispositivos móveis já superou os desktops, ou seja, a gente já percebe que tem muito mais gente acessando a internet através dos próprios dispositivos móveis do que os desktops, os laptops que a gente utiliza no nosso dia a dia, né? Bom, isso é uma tendência irreversível. Em 2020, o número de assinantes de serviços móveis vai superar o número de assinantes de linhas fixas, né? E o mais interessante disso tudo é que quase a maioria das pessoas, né, confessou que está quase todo o tempo ao lado do seu smartphone, o que, para nós, do mundo de documentação, significa dizer que a gente vai ter um scanner de bolso do nosso lado quase todo o tempo. Ou seja, eu posso interagir com o processo de negócio quase todo o tempo, uma vez que eu estou sempre levando esse dispositivo para onde eu for, né? Esses são alguns números de dispositivos móveis vendidos, né, no último quarto de 2015, né? Então, a gente vê massivamente o market share do Android é muito maior do que o iOS, e aqui a gente está falando do ponto de vista de fabricante, está falando de basicamente Apple e Samsung, que são os dois maiores, né? Mas do ponto de vista de adoção no mundo corporativo, esse é um tema bastante interessante. 64% do market share do mundo corporativo ainda utiliza iOS, né? Muito provavelmente por algumas questões de segurança relacionadas ao tempo de atualização dos dispositivos, né? Então, a gente tem hoje, para o sistema operacional Android, uma quantidade muito grande de fabricantes que distribuem o sistema operacional e que a gente tem uma dificuldade um pouco maior, que seria aquele custo de propriedade para que você mantenha esse sistema 100% atualizado. Essa diferença ela tende a reduzir, né? Mas, de fato, hoje ainda tem uma adoção bastante massiva para aplicações mais corporativas, o uso do iOS. Isso não quer dizer que não tenhamos aplicações corporativas rodando em Android, ok? Bom, finalizando, a gente consegue perceber nitidamente, a gente já vem atuando em alguns projetos bastante relevantes aqui no Brasil, casos de abertura de conta, né, solicitação de crédito, reembolso de despesas, e eu acho que o caso de uso mais amplo, no aspecto de que a gente pode estar utilizando ele para vários cenários, seria a própria formalização digital, onde um dos canais mais utilizados hoje em dia está sendo a captura através do dispositivo móvel, tá? Bom, eu não sei, Suzana, como é que está o nosso tempo aqui, mas eu queria só fazer uma finalização, uma breve apresentação da TCG, falar sobre a TCG, é uma empresa de origem suíça, né? A gente é uma empresa formada por pessoas com bastante know-how na indústria de document imaging, de captura de imagem, ECM,
e a gente está atuando hoje em 4 países, né? A gente tem projetos em vários países do mundo, mas nós temos escritórios na Suíça, Alemanha, Brasil e Chile, né? Aqui no Brasil, nós estamos em operação há 4 anos, né? Nós temos nossa sede aqui localizada em Barueri, em São Paulo, ficamos aqui em Alphaville. Nós temos um núcleo de desenvolvimento de software, de componentes para as Américas, atendemos as Américas, também exportamos algumas coisas também para a própria Suíça. Nós temos um grupo de consultoria e serviços profissionais para entrega de projetos com a nossa plataforma e também fazemos todo o atendimento e suporte local em português, né? Os nossos 2 principais produtos, nós temos o DocProStar, que seria um produto para automação de processos documentais, é uma plataforma de última geração para captura e processamento de imagem, né? E nós temos um outro segmento, um outro produto, que é o RFID ProStar, que é um componente de software, que é um middleware para captura e processamento para rastreamento de ativos e documentos utilizando a tecnologia de radiofrequência, né? Etiquetas passivas UHF. Bom, a gente tem, para finalizar, a questão dos produtos dos add-ons para mobile. Nós temos o nosso Mobile Client, que é um aplicativo nativo conectado a processos implementados na plataforma DocProStar. Nós temos o SDK, que a gente comentou, vocês viram o vídeo durante a apresentação. E temos um bundle, que seria o Mobile Plus, que seria um conjunto de APIs para se comunicar com o DocProStar e o próprio SDK, ok? Bom, eu espero não ter corrido muito, nem ter sido entrado em aspectos muito técnicos na apresentação, mas o que eu preparei para apresentar para vocês hoje, eu acredito que eu tenha concluído aí, e fico aberto e disponível para perguntas. Muito bom. Não foi muito técnico, não. Foi bem interessante, viu, Cláudia, a apresentação. A gente tem 2 perguntinhas que vieram aqui pelo e-mail para a gente. Uma é do nosso amigo Sérgio Correia, lá do Mato Grosso do Sul. Ele quer saber se as plataformas, se os seus produtos estão integrados às certificações tradicionais, tipo o padrão ICP Brasil. Então, se a gente estiver falando de assinatura digital, a gente tem, dentro da nossa plataforma, a gente trabalha com o conceito de componentes. Então, se a gente precisar fazer assinatura de documentos e seguindo os conceitos da ICP Brasil, a gente pode utilizar um certificado digital e fazer essa assinatura, tá? Utilizando o próprio componente, uma atividade de assinatura digital. Então, respondendo ao Sérgio, sim, a gente tem condições de estar assinando um documento digitalmente dentro da plataforma. E aí existem vários quesitos e detalhes com relação não só ao certificado, mas a forma como a gente vai gerar essa assinatura. Pode ser uma assinatura taxada ou não atachada ao documento que vai ser gerado pelo processo. Beleza. Uma outra perguntinha aqui que vem eu não sei, ele não informou de onde ele vem, acredito que seja de São Paulo, Luiz Augusto Novaes. Ele pergunta assim, para quais segmentos e qual é o tamanho das empresas usuárias dos seus produtos? Existem muitas seguradoras já utilizando esse tipo de captura móvel? Bom, essa pergunta é bastante interessante, né? Assim, a plataforma, o DocProStar, ele já está no mercado já há algum tempo. A TCG ela foi criada em 2007, e de lá para cá a gente já tem alguns casos de uso bastante relevantes. A gente tem projetos na Suíça, por exemplo, que a gente já processa por ano algo na faixa de 50, 60 milhões de documentos. A gente tem no nosso portfólio projetos com seguradoras na Suíça. A gente tem no Brasil um caso bem interessante de um projeto para formalização digital, onde a volumetria anual é de 6 milhões de documentos. Então, assim, o nosso produto ele pode ser utilizado para projetos de alta complexidade e de baixa volumetria, ou seja, você tem uma transação onde a volumetria de documentos não é tão relevante, mas você tem muita complexidade, e os canais, eles são múltiplos. Então, o que a gente tem percebido, que a gente vinha disponibilizando o canal tradicional por scanner, por web service, por e-mail, e o móvel, captura móvel, passou a ser um dos canais mais selecionados ou solicitados por nossos clientes. Então, em termos de volumetria, a gente tem projetos muito grandes, bancos, seguradoras, fazendo de 50 a 60 milhões de documentos por ano, e a gente tem projetos que podem variar de 500 mil documentos a 1 milhão de imagens por ano. Isso eu vejo que é o mínimo de volume que a gente tem hoje de empresas que demandam o uso
da nossa plataforma que provê a automação de documentos. Maravilha. Então, a gente não recebeu mais perguntas hoje, então, como você disse, né, voltando do feriado, a gente que vai começar, ainda está emendando o feriado, a gente teve só essas duas perguntinhas. Mas eu peço a vocês que, se tiverem e assistirem depois esse vídeo, podem encaminhar perguntas para a gente, o Cláudio vai ter o maior prazer em responder para vocês qualquer dúvida no aspecto técnico, ou de negócio, ou de business do portfólio de produtos da TCG. E a gente vai fazendo aqui, só lembrando mais uma vez, que na semana que vem a gente vai ter um novo encontro, então aguardem aí os e-mails para saber o novo tema, e a gente continua aqui com o Information Show na web, tá? Lembrando também que nosso encontro presencial no dia 17 de novembro, lá no Golden Tulip, o ECM Meeting, nessa nova versão, para a gestão de informações e documentos na área de educação. E se vocês quiserem alguma informação, por favor, liguem para a gente. Nosso número é 011-3392-4111. Vou pedir, então, agora para o Cláudio dar o seu encerramento, suas palavras finais, para a gente se despedir do nosso público de hoje. Tá joia. Bom, Suzana, obrigado mais uma vez pelo convite e espero que eu tenha conseguido aí compartilhar algum conhecimento em relação àquilo que a gente vem fazendo já no mercado há algum tempo. Estou à disposição, como você comentou, ou seja, vocês podem entrar em contato comigo ou encaminhar as perguntas diretamente através da Information Management, e vou ter o maior prazer de responder, e também estarei à disposição para quem tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre os produtos e soluções da TCG, é só entrar em contato com a gente. Muito obrigado pelo tempo de vocês hoje. Um abraço.